Boa noite a todos, boa noite a todas. Damos início a mais uma atividade da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Nessa sala de debate de hoje, nós iremos tratar sobre o tema o conflito de Israel e Palestina, sob a perspectiva da Palestina. Nós já apresentamos uma sala de debate há umas 2 semanas em relação à perspectiva de Israel, e essa é uma série de atividades que nós estamos elaborando, realizando sobre esse conflito, para poder trazer um pouco mais de perspectiva e conhecimento em relação ao que está acontecendo para todas as pessoas que seguem a comissão e todos os interessados nessa temática. Essa sala de debate de hoje, ela faz parte de um seminário que nós estamos realizando hoje e amanhã, um seminário internacional alusivo ao Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino, uma data instituída pelas Nações Unidas, e que amanhã contará com uma outra sala de debate sobre as perspectivas do Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino. Mas na atividade de hoje, tenho a honra de apresentar o professor apresentado da UF, pós-doutor da Universidade de Perugia, espero que tenha dito certo, da Itália, doutor de História pela Unicamp e mestre em Sociologia, professor André Lain. É Perugia, a faculdade é Perugia, Fernanda. Perugia. Não é o meu forte. Tudo bem. Uhum. E o professor doutor e mestre em Geografia pela USP, especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ, professor Ramesh Malouf. Rames Malouf. Rames Malouf. Muito obrigada pela presença dos dois professores aqui nessa temática que é tão importante para o mundo internacional, para a geopolítica, para o direito internacional. É realmente uma honra poder contar com a presença de vocês hoje. Eu vou dar uma palavra inicial, caso queiram prestar algum cumprimento inicial. Professor André. Bom, professor André, só para a gente não perder o... Sim. Tá. Você quer o quê? Que eu inicie o processo? Tem algum comentário a respeito? É isso? Não, se o senhor quiser se apresentar, fazer algum comentário inicial de introdução. Não tem problema, não. Eu fiz algumas anotações, né, para participação, né, porque a minha área vamos dizer, de concentração é a questão do trabalho, e dentro dessa questão eu vejo algumas pistas interessantes, né, para abordar essa temática, né? Questão do trabalho e da ciência e tecnologia, né? Esses dois ganchos, vamos dizer assim, que me permitem talvez fazer algumas pontes com essa questão lá do Oriente Médio, né? Tá ótimo, professor André. Uhum. Então, eu acho que nós podemos começar com também o professor Ramés, se quiser fazer alguma introdução, a apresentação inicial, e depois nós passamos de fato para o debate. Boa noite. Só agradecer, né, o convite de vocês, e também é uma honra estar aqui nesse debate com o professor André Laino, com você, Maria Fernanda. Eu agradeço o convite, agradeço o convite também ao professor João Paulão, né, para estar aqui nesse encontro. Obrigada, professores. Bom, eu acho que nós podemos iniciar, considerando a temática o conflito de Israel e Palestina, e eu acho que seria interessante, apesar de bem difícil, acredito, mas fazer um breve resumo do que essa história e de como que chegamos nesse conflito atual, né? Não é um conflito que começou no dia 7, nós sabemos que ele é um conflito já antigo, e é interessante para trazer para um contexto, realmente explicar um pouquinho sobre como isso surgiu, qual é a origem desse conflito e um pouquinho do aparato histórico, cultural em relação a esse conflito. Eu não sei se o professor Ramés poderia começar? Poderia fazer esse... Vou tentar fazer um breve histórico. Bem, a questão surgiu durante mais ou menos o século XIX, né? Onde os territórios onde hoje estão a Palestina, né, e a ocupação israelense como parte do Império Otomano. E essa região do sudoeste da Ásia, vulgarmente chamada de Oriente Médio, passou a ser alvo de disputa entre as grandes potências imperialistas europeias, né? Eventualmente, o Império Otomano
se aliou à Alemanha, recém-unificada, em 1870, e o Império Otomano, né, ele vai entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e é derrotada, né, nesse processo. Enquanto os otomanos, os alemães, lutando na Primeira Guerra Mundial contra a aliança franco-britânica-russa, os britânicos eles vão tentar se inserir lá no sudoeste da Ásia, apoiando, de um lado, a revolta árabe, em 1915, fazendo acordos com lideranças árabes ali da Península Arábica, e vão tentar estabelecer um lar nacional para os judeus, né, na Palestina. E só que, ao mesmo tempo que eles tentavam fazer essas tratativas, os britânicos fizeram um acordo secreto com os franceses e os russos, que são os notórios acordos de Sykes-Picot-Sazonov, isso em 1916. Esses acordos foram revelados pelos revolucionários russos na Revolução de 1917, na qual os revolucionários mostraram os planos dos britânicos, franceses e do Império Czarista de criar áreas de influência, zonas de influência no sudoeste da Ásia, que estava se desmembrando, né, estava lá se desintegrando com o envolvimento dos otomanos na Primeira Guerra Mundial. Os otomanos eles foram derrotados, né, em 1918, porque eles apoiavam os alemães, e aqueles planos que os britânicos e os franceses tinham feito secretamente, eles vão botar em prática a partir da Paz de Versalhes e vão estabelecer mandatos na região. Então, os franceses ficaram com a Síria, né, e o Líbano, e os britânicos ficaram com a Palestina, a Transjordânia e a Mesopotâmia, que se tornou o atual Iraque. O fato é que, com esse acordo que os britânicos fizeram com os sionistas, lideranças sionistas, eles realmente deram início à imigração judaica, sionista. Deram início, não, eles, na verdade, incrementaram, né, essa imigração que já existia desde o final do século XIX por causa do movimento sionista, que não tinha muita popularidade entre os judeus, não. O movimento sionista, o movimento nacionalista judeu, que advogava o retorno dos judeus para Sion, né, que seria Jerusalém, né, a Terra Santa, né, por causa das perseguições que estavam havendo na Europa, né, naquela Europa do século XIX, nacionalista. E então, para fugir dessas perseguições, os líderes sionistas, né, o Theodor Herzl, vai advogar o retorno dos judeus para a Palestina. Segundo ele, né, seria um retorno porque os judeus teriam sido expulsos da região, segundo essa versão do sionismo. Enfim, a migração ela se intensifica, portanto, a partir do mandato britânico, na década de 20. Ocorre a Segunda Guerra Mundial, com o genocídio dos milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, além de outros povos, né, que também foram exterminados pela Alemanha nazista. E a fuga dos judeus para a Palestina aumenta ainda muito mais. Aumenta mais porque havia, né, justamente esse plano de extermínio, né, dos nazistas na Alemanha. E o fato é que a Alemanha, enfim, é derrotada mais uma vez, a Alemanha nazista, e os britânicos, né, eles mantêm aquele mandato, mas só que eles haviam sido derrotados também na Segunda Guerra Mundial. E os britânicos são forçados a reconhecer a independência da Índia. E na independência da Índia, os britânicos dividem a Índia em dois territórios. Uma Índia para os hindus e uma Índia para os muçulmanos, né? No caso, a Índia, para os hindus, se tornou o que é hoje a República da Índia, e para os muçulmanos foi criado o Paquistão. Nesse processo, houve limpeza étnica e houve também massacres que levaram à morte de 1 milhão de pessoas nesse processo. Então, com a perda da Índia, a Palestina também perde sua importância geoestratégica para os britânicos como ponte de comunicação entre a Índia e a metrópole britânica. E, nesse processo, os judeus mais bem organizados, né,
e eles já haviam participado do massacre dos palestinos na grande revolta de 36, 39, quando os palestinos fizeram levante contra o domínio britânico, né, da região. Então, os britânicos eles se veem numa situação em que eles não têm mais o controle da Palestina, o controle real, porque uma série de atentados dos sionistas são feitas contra o domínio britânico, né, mas não para libertar a região do domínio imperialista, mas para criar um outro movimento colonial, substituir, na verdade, o colonialismo britânico pelo colonialismo sionista. Então, os britânicos levam a questão para a ONU, recém-criada, e em 29 de novembro de 1947 é votada a partilha da Palestina, né, na qual seria criado um território para os judeus, né, e um território para a população árabe, que eles nunca identificavam como palestinos, né, eles se negavam a reconhecer a nacionalidade palestina. Eles só falavam árabes, né, de uma maneira bem genérica. Mas a ONU, na Resolução 81 da ONU, eles falavam que nesse território a ser criado para os judeus haveria uma grande população palestina, uma grande população árabe. E no território destinado aos árabes, né, palestinos, também haveria uma população expressiva da comunidade judaica. Então, a ONU não fez essa ressalva, mas quando houve o dia da votação, houve os primeiros confrontos entre os colonos sionistas e a população nativa palestina, que não aceitava, obviamente, era uma balcanização, né? A partilha, a balcanização da Palestina, porque além do absurdo de dividir um território de forma arbitrária, a maior parte do território, segundo o plano de partilha da ONU, foi destinada aos judeus, cerca de 56% do território. E cerca de 45% do território da Palestina histórica, ela foi entregue para a população árabe, que era a maioria. A proporção de judeus para árabes, né, palestinos, era de 1 judeu para 3 árabes, né? Então, você tinha cerca de 1.200.000 palestinos e uma população em torno de 450 mil judeus ali na região. E a ONU fez essa partilha, essa violência, e desde então, né, os judeus muito mais bem organizados, apoiados financeiramente pelas grandes potências, eles conseguiram armas e dinheiro e conseguiram iniciar um processo de expulsão da população palestina da Palestina histórica. Esse processo vai até, no primeiro momento, 14 de maio de 1948, quando é fundado oficialmente o Estado de Israel, né, com a expulsão de mais de 300 mil palestinos nesse processo, e depois, com a expulsão, né, desses palestinos, a reação do mundo árabe, os países árabes vizinhos enviam tropas, né, para evitar a expulsão total dos palestinos, porque estava criando uma crise humanitária. Esses países árabes eram recentemente, na época, independentes, então não tinham nem exércitos constituídos, propriamente ditos. Então, os árabes reagem, mas eles são derrotados porque a reação é muito tímida frente ao poderio militar dos israelenses, né? E nesse processo, que vai até 49, mais de 900 mil palestinos são expulsos. Quer dizer, primeiro expulsaram cerca de 200 a 300 mil palestinos e depois expulsaram mais de 900 mil palestinos da região da Palestina histórica. E aí você tem, sim, a fundação do Estado de Israel nesse processo. Foram estabelecidas linhas de armistício, mas nunca foram definidas as fronteiras de Israel. Israel não tem fronteiras internacionais reconhecidas. Nem eles próprios reconhecem, né, e nem os países vizinhos reconhecem, porque Israel tem como projeto, o projeto sionista, um projeto de expansão territorial permanente e de expulsão da população nativa, né? Então, Israel vai estabelecer várias guerras contra os árabes, em 1956, 1967. Há um contra-ataque em 1973, né, um contra-ataque do Egito
com a Síria, com a participação de outros países, inclusive Cuba e Coreia do Norte. E nesse contra-ataque, né, a Israel devolve o Sinai, né, com os acordos de Camp David, e uma ínfima parte das colinas de Golã, que foram conquistadas na Guerra de 67. Na Guerra de 67, né, foram a Guerra dos 6 Dias, Israel anexou a faixa de Gaza, né, território palestino, e anexou a Cisjordânia, também território palestino, e anexou as colinas de Golã, território sírio, né? Então, para consolidar esse processo de anexação e de colonização, Israel vai criar um plano de criar bolsões e isolar as populações palestinas nesses territórios ocupados, nesses territórios palestinos ocupados, Cisjordânia e faixa de Gaza, né? Então, com a neutralização do Egito e da Síria, né, que eram os mais fortes oponentes a Israel e também do Reino da Jordânia, Israel vai empreender a invasão do Líbano em 1982 para exterminar a OLP com o mesmo discurso que é usado hoje contra o Hamas. A OLP não reconhece Israel, a OLP é terrorista, a OLP tem que ser eliminada. A OLP não reconhece, não é a representante legítima dos palestinos. Esse era o discurso de Israel em 1982, na grande invasão do Líbano, onde Israel extermina mais de 30 mil árabes, incluindo os 3 mil que são assassinados no massacre de Sabra e Shatila, né? Israel provoca uma grande carnificina em Beirute, porque Israel ocupa Beirute, a primeira capital árabe a ser conquistada por Israel, né? Israel bombardeia Beirute durante 70 dias, mata mais de 12 mil pessoas só em Beirute, né, nesse período, né, no verão de 82, durante a Copa do Mundo da Espanha. E só que Israel não consegue eliminar a OLP, embora a OLP ela tenha se transferido para a Tunísia, né? A OLP ainda mantém guerrilheiros remanescentes no Líbano, né? E aos poucos a resistência que se forma no Líbano vai expulsando Israel até que Israel seja praticamente totalmente expulsa do Líbano em 22 de maio de 2000, né? Então, nesse processo, com as lutas dos palestinos dentro do território libanês, elas são, de certa forma, amainadas, né, com a expulsão de Israel do Líbano, né? Você tem a luta nos próprios territórios palestinos contra a ocupação israelense, né, que vai recrudescer com a sua violência, vai criar muros, vai criar postos de controle, né, separando a população palestina fisicamente da população judia israelense, né? Lembrando que, quando Israel foi fundada, mesmo com a expulsão de 1 milhão de palestinos, né, permaneceu uma população resiliente, né, palestina, dentro daquelas linhas de armistício que Israel tomou a partir da guerra de 47, 49. Então, havia dentro de Israel, dentro das linhas de armistício, pelo menos 10% da população permanecia sendo árabe-palestina, né? Essa proporção ela foi aumentando ao longo do tempo, porque os palestinos têm uma grande natalidade, e, pela primeira vez na história, desde 47, a população palestina voltou a ser maioria na Palestina histórica, ou seja, a população palestina da Cisjordânia, da faixa de Gaza e dentro de Israel, pela primeira vez, se tornou majoritária em 2021. Né? Uma pequena diferença, uns 51% mais ou menos da população, 50,5%, contra 49% da população judia, né? Então, essa é uma das razões para esse massacre que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, e a necessidade de Israel de expulsar esses 2 milhões de palestinos para resolver essa equação demográfica, essa guerra demográfica, né? Então, é preciso lembrar que Israel estabelece para os palestinos, com a ocupação, um severo regime militar, um regime de segregação racial,
né, um regime de ocupação militar dos territórios palestinos e também dentro da sua própria população palestina residual que continuou dentro das linhas de armistício de 49, né, que seria o Estado de Israel propriamente dito, né? Então, esses são alguns dos fatores que levam ao surgimento da resistência palestina armada dentro dos territórios ocupados, principalmente a partir da Intifada de 1987, que se inicia na faixa de Gaza, né? E meses depois é fundado a Resistência Islâmica Palestina, que é o Hamas, né? E você tem, então, a resposta de Israel a essa resistência armada dos palestinos, cada vez mais brutal, né? Israel, só para finalizar aqui, que não vou monopolizar o tempo, mas Israel faz um desengajamento de Gaza em 2005 por questões puramente demográficas. Você tinha na faixa de Gaza, que é um pequeno território, um tamanho um pouquinho maior do que Niterói, com 2 milhões de habitantes, e sendo que naquela época, no início dos anos 2000, tinha apenas 7 mil colonos israelenses, sionistas. Então, Israel, na sua racionalização do processo de expulsão dos palestinos, eles vão retirar esses colonos para transformar a faixa de Gaza num campo aberto para bombardeios aéreos, né? E cercam a faixa de Gaza por ar, terra e mar. A faixa de Gaza ela se tornou totalmente fechada, encalacrada pelos israelenses a partir de 2005. E a partir de 2006, quando o Hamas vence as eleições para a Autoridade Nacional Palestina, eleições que, segundo Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, são eleições limpas, o Hamas começa a sofrer ataques de Israel, inclusive Israel assassina uma das suas lideranças, e o Hamas reage, e Israel, então, inicia uma série de bombardeios, de massacres na faixa de Gaza. Foram 10 grandes massacres, né, desde 2006, culminando nesse último, né, onde já morreram mais de 15 mil palestinos, sendo mais de 6 mil crianças, né, entre as vítimas fatais. Então, esse é o panorama histórico, né, da ocupação israelense. É preciso falarmos sobre essa questão da segregação racial israelense imposta à população palestina. Eu peço desculpa se eu me alonguei bastante. Não, que isso, professor. Muito obrigada pelas explicações. Realmente é difícil conseguir resumir um conflito tão complexo e com tanto tempo, né, de duração em uma fala curta, então realmente agradeço ao professor. E eu gostaria de perguntar, então, entrando no nossa temática, nesse conflito mais contemporâneo, né, nesse conflito que hoje acontece, eu gostaria de perguntar ao professor André como que ele vê a participação da Palestina e a participação de Israel nesse conflito. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um gancho, né, com o que já disse o colega Ramês, né? Claro. Porque a balcanização, né, ela, olhando pela perspectiva da balcanização, esse conflito é resultado de um processo que é muito extenso, realmente vem desde o século XIX. Então, ele fez um resumo muito bom de todo esse processo, que é uma extensão, né, da balcanização que o Império Britânico veio fazendo desde então. E que os Estados Unidos, na verdade, né, tentam fazer, né, tentam herdar, vamos dizer, esse processo, né? E, na verdade, Israel não passa de um rabicho do imperialismo americano, né? Ele não tem soberania de Israel. Aliás, a meu ver, né, claro que todas as outras intervenções de Israel, as outras violências que foram praticadas, devem ser consideradas, né, tanto em termos humanos como em termos de estratégia, não interessa, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa ela tem um caráter específico, porque é uma sinalização, a meu ver, de um limite, né, de Israel, porque, na verdade, as anteriores nunca colocaram 2 porta-aviões e a quantidade de armas ali dentro, né? Havia, né, claro, o apoio claro, específico, tácito,
dos Estados Unidos, mas não havia uma força poderosa como eles colocaram agora, né? Quase que como que justificando, né? E amparando concretamente de uma forma desaforada, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não tem mais nenhum tipo de subterfúgio, né? Não é mais João sem braço, não, direto, acabou, né? Quer dizer, então acho que essa tem uma especificidade muito grande, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, que circula, e que eu acho que é bom nós tratarmos aqui, de alguma forma, toda a fala do Rames, ele deixou isso implícito, né? É distinguir, né, para quem está nos ouvindo ou quem venha nos ouvir, o antisionismo do antissemitismo, né? Uma coisa é ser antisionista, né? Isso é uma coisa, é a luta contra essa ocupação que Israel faz na região, né, onde o sionismo herda todos os valores do colonialismo, né? Agora, quando Israel cola isso ao antissemitismo, isso é uma política suja, que não tem nada coisa a ver com a outra. Inclusive porque dentro de Israel não tem unidade que se fala tanto assim, não. Eles precisam de guerras, porque lá dentro os askenazes e os sefaradins não se dão. Eles se brigam ali dentro. Além de ser uma questão, vamos dizer assim, de origem étnica do próprio judaísmo, que eles juntaram dois conjuntos de judeus, askenazes e sefaradim, que têm visões diferentes de mundo, cultura diferente, formas, entre eles mesmo, né? Dentro de Israel, já há uma distinção muito grande, né? Apesar de ser um país pequeno, né? Entre as áreas, vamos dizer assim, mais urbanizadas, né? E as áreas que a gente poderia considerar assim de colonização descarada, né? Que é o caso, né? Não da área de Gaza, né? Mas da área maior, que fica praticamente dentro do próprio Estado de Israel, que seria a Cisjordânia, que deveria ser o Estado palestino, uma parte dele, né, que também se transformou numa extensão. Né, ali tem até a imagem do colonialismo. Né? Quer dizer, vendo, vamos dizer assim, de uma forma muito... eu fiz um pequeno resumo, eu queria ler aqui, né, dessa expressão mais colonialista desse Estado de Israel, que agora se transformou realmente na sua face mais cruel, vamos dizer assim, mais límpida e clara. Né? Não tem mais nada que se possa colocar na frente tentando esconder isso. Né? Não só em termos religiosos, em termos étnicos, em todas as formas. Né? Bom, eu vejo o seguinte, o governo de Israel tem contemporaneamente, evidentemente, a sua face mais racista, supremacista e descaradamente contra a existência do Estado palestino. Desde o assassinato de Isaac Rabin, esse processo foi simplesmente se avolumando, numa violação ao direito internacional. A hegemonia dessa linha de governo, nos últimos 20 anos, já conseguiu transferir mais de 600 mil judeus para a Cisjordânia, que, pelo Tratado de Formação do Estado de Israel de 47, deveria pertencer ao Estado palestino. Esses judeus foram aos poucos invadindo aquele espaço. Né? Esse colonialismo, eu vou falar um pouco mais sobre ele é semelhante ao velho modelo do colonial. Né? E hoje se transformou num gueto de palestinos, como levantou aqui o Ramês. No seu interior, os palestinos têm que passar por fronteiras internas, com catracas colocadas por Israel entre as diversas áreas. A receita do genocídio, né, é o que, na verdade, Israel está praticando. Como os próprios israelenses descobriram, os órgãos de defesa e inteligência do governo de Israel sabiam com certa antecedência que haveria essa invasão de dia 7 do mês passado. Tanto que a imprensa perguntava como que é possível que o serviço secreto de Israel, tão conhecido, tão eficiente, não sabia daquilo. Né? O próprio jornal, aquele Haaretz, que é um jornal de Israel, ele acabou colocando essa questão. Além de, inclusive, a última coisa que foi colocada pelo Haaretz foi que parece que um helicóptero do governo de Israel teria feito parte
dos tiros que foram dados pelas pessoas que estavam naquele local que o Hamas invadiu. Bom, para justificar a operação, Israel colocou-se de vendas, fingindo de morto, né? Sabendo que, na verdade, iria haver essa invasão. Ou deu uma de João sem braço. Esperou a invasão e a violência do Hamas recair sobre seus próprios cidadãos para depois ter motivo para convencer o público interno e externo a montar uma reação. Mas a irracionalidade da força diante do inimigo bem mais fraco e da matança de civis que se seguiu mostrou o verdadeiro caráter genocida do governo de Israel. Eles usam para assassinar 15, 20, 50. Quer dizer, qual é o valor que tem a vida de um judeu diante? Isso é coisa de um Estado. Não é coisa de todos os judeus. Isso tem que ficar claro, né? É interessante percorrermos, por exemplo, o imaginário que povoa a mente de muitos israelenses. E até mesmo as mudanças que percorreram tal imaginário no decorrer desses 78 anos. Principalmente entre os primeiros imigrantes judeus, ainda que dentro desse todo esse processo, como descreveu aqui o professor Ramês, né, e aqueles que hoje são ocupantes de terras dos palestinos. São semelhanças, não são identidades. Mas o processo de amadurecimento e expansão da acumulação capitalista em Israel, há muito já deixou para trás a imagem bucólica de deserto que virou pomar de plantação de laranja. Que esse imaginário, eu me lembro, nos anos 60 era divulgado muito, né? Era o país que ocupou o deserto e transformou em plantações de laranja. Isso aí já foi, acabou. As camadas de investimento nos solos que se sucederam e caracterizaram a expansão do capitalismo não têm em Israel nem o mesmo tempo, força, intensidade e vigor quando comparada àquelas da expansão clássica do colonialismo que se deu no oeste dos Estados Unidos. Israel é muito menor, né? Ainda assim, nesse sentido, apesar de não ter fronteiras como aquelas dos Estados Unidos, eu estou falando aqui do colonialismo em si, foi necessário, dentro de seus limites físicos, criar expansões territoriais onde tal forma de acumulação pudesse ocorrer. Tais expansões, mesmo sendo de menor extensão e intensidade, nas ocupações das terras dos palestinos, elas reproduziram comportamentos qualitativamente semelhantes, individuais e coletivamente, no Velho Oeste americano. Eu olhando para esse camarada que ocupa aquele espaço lá que pertence aos palestinos, ele tem o mesmo comportamento daquele cara que ia para o oeste e ficava matando o índio. Ou quando não matava índio, matava até os seus próprios semelhantes. São pessoas extremamente fanáticas, completamente absurdas, são defensores intransigentes de um Estado cegos dentro daquele processo. Inclusive, até a declaração de um ministro de Israel, né, dizendo que eles fossem procurar armas que o Estado ia fornecer. Quer dizer, é uma coisa descarada, né? Ainda assim, bom, como vem sendo o caso das discriminações, violências e preconceitos praticadas por esses colonos judeus contra palestinos na Cisjordânia. Eles os tratam da mesma forma como os colonos do Velho Oeste americano tratavam os índios, como se fossem animais. É uma coisa, é um colonialismo mesmo, na sua face mais clara. As menores dimensões nas quais se deram tais expansões espaciais dos assentamentos não impediram que eles tornassem extemporânea a face heróica da fase dos kibbutz laranjais iniciais. Isso aí já está na história lá atrás. Israel tem o quê? 75 anos? Isso está há 50 anos atrás ou mais. Tudo devidamente acobertado pelo manto sagrado dos versículos bíblicos. É uma coisa completamente extemporânea. Não se pode comparar o Israel da Bíblia com o Israel contemporâneo. Agora, os caras pegam, fazem uma colagem, o troço gruda na mente desses caras e acabou. Você vê aqueles caras com aqueles rabis pendurados, olhando para aqueles imensidão do Sinai, e começa a falar lá de Israel da Bíblia do século XIV, do século XV a.C. Gente, realmente é um colonialismo bíblico, né? Bom, nisso há alguma
tudo devidamente acobertado pelo manto sagrado do século XX, que protege e amparo todos os valores e atitudes praticados em nome e defesa da Terra Santa e Prometida. Nisso, há alguma semelhança muito forte com o Oeste americano. Seus colonos também eram abençoados quando partiam para o Oeste. Esses caras, quando fazem essas violências, eles fazem essas violências tanto quanto um colônia do Oeste dos Estados Unidos. É um colonialismo descarado mesmo. Não se trata, portanto, de uma questão pessoal ou religiosa que descamba para um antissemitismo tosco e grosseiro, mas simplesmente de uma face maior que paira sobre ambos, a acumulação concentrada e excludente do capitalismo, que, no caso de Israel, está umbilicalmente ligado aos Estados Unidos. Digo umbilicalmente, pois, concretamente, eles estão intimamente associados pelos canais de reprodução das mais diversas cadeias produtivas, dos mais variados segmentos das indústrias armamentistas. Israel já está construindo foguetes com padrões de tecnologia da Raytheon. A Raytheon é a firma americana que tem os componentes, vamos dizer assim, de computadores, né? Que dirigem os foguetes. Quer dizer, Israel está na ponta desse processo. Quer dizer, então a coisa ali se transformou realmente num rabicho desse processo. Agora, por outro lado, né, nós não estamos no século XIX. E aí entra a questão justamente da política mais ampla, que eu acho que também a gente podia ter pensado nesse caso, né, Ramesh? Que é a posição da China, da Índia, né, toda a questão da novo trajeto da seda, né, que tem aquele processo de expansão da China, que vai chegar até aquela área, que é uma grande ameaça para a ocupação americana naquela área ali. Eu acho que essa expansão ela talvez tenha gerado um componente mais agudo ainda a todo esse processo, né? Porque a China ela está trazendo consigo todo um processo de expansão da sua própria posição no cenário internacional que de maneira direta veio bater e colidir. E, ao mesmo tempo, inclusive, esse processo ele levantou, né, a questão até do colonialismo francês. Não sei se vocês têm acompanhado, mas está aparecendo, né, agora toda a estrutura colonial que a França tem na África, né, que vai desde o litoral até o interior, passando por diversos estados africanos, a moeda que circula ali. Quer dizer, todo esse processo, toda essa estrutura é parte, vamos dizer assim, de um processo da globalização, né? Eu acho que, nesse momento, né, não sei se a Rameza concorda comigo, mas a impressão que eu tenho é que esse processo ele tem uma especificidade muito grande, né? Toda essa violência ela tem uma característica histórica, é um ponto, e a meu ver, eu acho que é o fim da soberania de Israel. Não sei se eu estou exagerando. Soberania no sentido de um Estado realmente independente, né? Ele se tornou realmente... Só falta agora dizer o seguinte, é o novo Havaí, né? Porque não tem mais o que ali se falar, né? Porque realmente não tem... A geopolítica internacional, né? Ela quebrou aquela face, vamos dizer assim, de uma certa autonomia do Estado de Israel, né? A meu ver, nós estamos entrando num... E dentro disso, indo um pouquinho mais além, né, eu veria que há uma ligação desse problema aí com toda a mudança da própria estrutura de dominação do capital. Eu vejo esse processo muito próximo disso, né? No sentido da questão material e na questão imaterial, mesmo ideológica. Ideológica, a saída deles foi levantar defuntos, né? Não teve jeito. Eles foram para o cemitério e pegaram lá um monte de cadáver, levantaram e saíram, né? Porque o que estão fazendo com o iluminismo, né? É um negócio maluco, né? Quer dizer,
são herdeiros do iluminismo e agora estão chutando balde, né? Chutando o pau da barraca, como diz o outro. Quer dizer, então, isso é uma contradição muito forte do capitalismo, muito forte, que eu não vejo só nesse plano, vamos dizer, do imaterial, do ideológico, mas eu vejo ele associado às mudanças concretas, que estão, inclusive, nisso que a gente está conversando aqui, essas maquininhas aqui, né? Quer dizer, nós estamos 40 anos além, né? 40 anos atrás, essas discussões não se dariam, esses processos, né? Quer dizer, então, isso tudo quebra muito, atinge muito a coluna vertebral do colonialismo. Porque o que acontece? Nem palestino, nem africano, nem sul-americano, né, vai ficar de fora disso. Ele aperta esse botãozinho aqui e joga para o espaço. Né? Então, nós estamos num processo onde essa estrutura tecnológica, esses avanços gerados pelo próprio capitalismo, eles estão além das utilizações que ele faz e das formas de dominação e controle de que ele se utiliza desses instrumentos. Né? Aliás, esses mesmos instrumentos, dentro de certos limites impostos pelo capitalismo, mas que entram em conflito com os próprios recursos que ele tem, esses instrumentos eles tentam controlar. Mas é muito complicado. Vejam a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma máquina formidável, né? Formidável. Mas os caras estão apavorados porque ela libera coisas que eles nunca imaginaram. É uma coisa contraditória, entende? Eu acho que está dentro desse processo, né, que essa mudança histórica está ocorrendo. Né? Eu acho que tem que se fazer uma releitura de certas obras, vamos dizer assim, né, tanto da geografia, da história, da economia, né, para descobrir, né, onde se dá essa ruptura, né, onde se dá vamos dizer, esse conhecimento transversal que hoje, né, né, quer dizer, nós temos a capacidade de descobrir capacidades e de desvelar e de projetar capacidades, como nunca houve antes. Nunca houve antes. Se você colocar determinadas pessoas, né, em áreas periféricas, né, em contato com certas tecnologias, o que elas vão fazer? Não precisa ser área periférica. Entrega um computador com um controle de GPS, ele vai controlar a floresta. Ele vai saber quais são as árvores que podem ser derrubadas. Um índio, ele já tem condição de ter uma intervenção na sustentabilidade, sem abrir mão da sua cultura, sem abrir mão, né, dos seus conhecimentos. Continua olhando para o céu lá com as suas crenças, etc. Não há conflito, não existe conflito. Só vê conflito aí quem é contra aquilo que eu falei, o iluminismo, né? Que isso é herança, de alguma forma, é herança desses 300 anos, 400 anos, que chegou a esse grau de complexidade. A mesma coisa, de certa maneira, é um dilema até para Israel. Porque as crianças palestinas, os jovens palestinos, eles têm a mesma possibilidade, eles têm o mesmo acesso, eles são também descobertos nas suas inteligências, tanto quanto um israelense. Então, esses dois, né, estão unidos, de certa forma, por uma coisa que o colonialismo, esse velho colonialismo, né, não admite, ele não consegue, ele não quer ver, ele não, né, quer ver. A gente pode tomar, inclusive, como exemplo, no campo, vamos dizer assim, da tecnologia militar, né, a resistência do Hamas. A resistência do Hamas, eu não conheço profundamente, mas o pouco que eu vejo é que eles fazem uma simples decodificação de toda a força de Israel. O que não quer dizer que eles tenham condição de lidar com a força de Israel. Não estou falando isso. Não tem comparação uma coisa com a outra.
Mas, de alguma maneira, eles incomodam muito mais do que incomodariam há 50, 60 anos atrás. Porque as estratégias hoje, elas não pertencem mais a só um mundo, né? Elas circulam também, como outra forma qualquer, de conhecimento, né? Então, isso é uma ameaça. Além da ameaça demográfica, como chamou o Ramês, junto da ameaça demográfica, vai esse conhecimento. Esse conhecimento é muito chato, ele incomoda, né? Porque ele transforma os dois num canal de diálogo. E aí fica uma situação complicada para quem quer dominar unicamente, né, através da exploração, da dominação, né, da violência, do desprezo, do desmerecimento, do não reconhecimento. Porque, em síntese, eu queria chamar isso tudo de uma coisa burra, extremamente ignorante. Apesar, e aliás é interessante isso, porque eu estava vendo uma filmagem na porta de um hospital em Israel. Um médico saindo lá de dentro, a ministra, se não me engano, da Cultura do governo de Israel, foi no hospital querendo justificar, né, a reação de Israel, com aquela força que nós sabemos que foi, né? Entrou no hospital para justificar aquilo. O médico saiu enraivecido, só faltou botar ela para correr de dentro do hospital. Vocês são culpados, vocês provocaram isso. Então, eu acho que, nesse momento, essa questão ela passa um pouco, né, pelas características da forma de acumulação do capital, do capitalismo, né? A forma de acumulação do capitalismo que entra em contradição com as próprias forças que o capital, geradas por ele, né? E pela acumulação, que é uma acumulação concentrada e excludente, né? Num processo que não é concentrado e excludente. A coisa está muito complicada para a reprodução. O sujeito está numa máquina que produz porque ele intervém, ele tem conhecimento, e ele sabe como, e ele não precisa ninguém dizer. Não é à toa que as empresas de ponta dão autonomia ao trabalho, porque elas sabem onde está o valor da força de trabalho. Isso, né, é um negócio que incomoda, né? E é uma coisa que não está só ali, né? Saindo um pouco, mas estando, vamos dizer assim, semelhante nessa questão, é essa questão até bem engraçada desse camarada que ganhou a eleição na Argentina. Ele saiu dando pernada e chute em todo mundo. Agora baixou a bola e resolveu chamar o ministro da Economia, que era do antigo regime. Porque não dá, entende? Quer dizer, a situação de Israel, na situação como ele se colocou, com essa violência toda, né? Pode ser que eu esteja até enganado, não sei, né? Mas eu acho que essa paz aí de um dia, 2 dias, de repente, sei lá, pode ser um pouquinho mais duradoura. Não sei, entendeu? Essa é uma opinião, né? Claro que para o governo de Israel eles não querem, para o governo, né? Mas internacionalmente, né? E lá dentro mesmo, a gente tem que ver que as cidades, a urbanidade de Israel é uma coisa, tem mais contradição ali dentro. Mas na Cisjordânia é outra coisa. É como comparar Nova York com o interior dos Estados Unidos. Quando aqueles 2 aviõezinhos caíram lá em Nova York, né, o interior dos Estados Unidos estava pulando de alegria, porque eles são conservadores. Porque Nova York, no interior dos Estados Unidos, é o antro da perversão, né? É o antro do anticristo. Nova York é o local que, de certa maneira, dentro de suas limitações, da sua... Israel vive um dilema parecido também, porque a cidade de Israel tem pessoas ali dentro que incomodam até certo ponto, né? Incomodam.
Eu fico por aqui, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor André. Né? E, professor Ramés, eu queria lhe perguntar também, o senhor trouxe a questão do Hamas, né, como autoridade eleita na Palestina, e eu gostaria de perguntar para o senhor qual a percepção que o senhor tem da classificação dada por alguns estados do Hamas como uma organização terrorista, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa classificação que é dada para o Hamas e como que a própria Palestina vê essa, essa denominação. O Hamas ele é uma força da resistência palestina, da resistência armada palestina. Lembremos que, como eu falei aqui antes, a OLP ela concentrou muito suas ações armadas, primeiro na Jordânia, né? A OLP foi criada em 1964 no Egito, pelo presidente Nasser, e ela deslocou, né, suas ações armadas na Jordânia, na Cisjordânia, quando a Cisjordânia ainda era tinha sido ocupada pela Jordânia, mas não da forma brutal como Israel ocupa, né, a Cisjordânia, né? Ah, então a OLP agia muito isso nos anos 60 e até final dos anos 60. Na Jordânia, depois houve o massacre de Setembro Negro, lembrando que a Jordânia é uma monarquia sustentada pelas potências ocidentais, né? E eles, a Casa Real Hashemita, ela só passou a ser governante da Jordânia porque eles aceitaram a existência do Estado judeu, né? O plano britânico, né, de dominar a região, né, com a fundação de um Estado para a comunidade judaica. Então, porque os hashemitas eles eram xerifes em Meca e Medina. E eles foram expulsos pelos sauditas, apoiados também pelos britânicos, e eles foram então realocados na Transjordânia, que hoje é a Jordânia. Então a OLP agia ali, depois houve o confronto com o rei, né, da Jordânia, depois eles foram expulsos para o Líbano e começaram a fazer suas ações armadas no sul do Líbano, né, e que vai levar Israel, né, a fazer sua grande invasão de 82. Foi uma carnificina liderada pelo Ariel Sharon, comandada pelo Ariel Sharon, e muita gente fala até que, especialistas, né, que a invasão que o Ariel Sharon fez do Líbano em 82, ocupando a capital Beirute, ela foi para derrubar o Menachem Begin, para desmoralizar o Menachem Begin, porque Menachem Begin havia devolvido o Sinai para os egípcios meses antes da invasão. A invasão foi em junho de 82, a entrega do Sinai definitiva foi em fevereiro de 82, portanto, 4 meses antes. E o Ariel Sharon era o ministro da Agricultura e ele era o responsável pelos colonos do Sinai. Né? Então, a OLP ela foi expulsa do Líbano pela invasão de 82. A OLP se deslocou para Tunis, né, na capital da Tunísia, mais de 2.500 quilômetros de distância da Palestina. Então, os territórios ocupados, sofrendo toda aquela violência brutal da ocupação, eles tinham que reagir. Como reagir? Então, foram surgindo vários grupos armados, pequenos, e entre eles surgiu o Hamas. O Hamas, que já vinha num processo de consolidação da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza, né? E desde os anos 60. O Hamas ele é um braço, né? Um braço militar, digamos assim, e político da Irmandade Muçulmana na Palestina. Inclusive, Israel, de certa forma, favoreceu a consolidação do Hamas na faixa de Gaza, né? Onde eles são mais fortes. Tanto que o Shin Bet, né, inclusive, chegou até financiar algumas reuniões do Hamas. Né? Por quê? Porque Israel queria jogar, né, fazer essa intriga
entre o Hamas, que é islâmico, religioso, e a OLP, que era laica. Lembremos que, como disse a vocês, a OLP era taxada de terrorista, a OLP era condenada pelo Ocidente por não reconhecer o Estado de Israel. A OLP, segundo o Ocidente, queria destruir Israel. Então, todo esse discurso que hoje é usado contra o Hamas foi usado contra a OLP nos anos 60, 70 e 80. Inclusive justificando a invasão israelense do Líbano, que foi uma carnificina, que levou, inclusive, ao massacre de Sabra Shatila, em 82, onde esquadrões à morte libaneses, apoiados, financiados e armados por Israel, exterminaram mais de 3.000 palestinos e outros 1.000 libaneses que viviam naqueles campos de refugiados, nos subúrbios de Beirute, de Sabra Shatila, e durante a invasão israelense de 82. E então, esse discurso era o mesmo, só que trocaram os nomes. Você trocou o nome OLP por Hamas. A OLP era laica. A OLP tinha forte influência dos grupos marxistas, mas não era marxista. Inclusive, tinha grupos lá mais liberais, liberais no sentido clássico do termo, né? Liberdade para o capital, ou seja, eram grupos, digamos assim, de direita, né? Que defendiam o capitalismo, né? Dentro da OLP, da estrutura da OLP. Então, o que se falava do Hamas hoje, o Ocidente falava da OLP nos anos 60, 70 e 80. Então não é novidade alguma, o discurso é o mesmo. Agora eles falam assim, o Hamas quer destruir Israel, o Hamas quer impor um Estado Islâmico. Bem, o Hamas reivindica um Estado Islâmico no sentido de que, se existe um Estado judeu, vamos criar um Estado Islâmico. É nesse sentido que eles falam, mas não é exclusivista. Veja, para o Hamas participar das eleições de 2006, eles tiveram que assinar documentos, porque a justiça eleitoral que era imposta para Israel, que seria, digamos assim, a justiça eleitoral, imposta pela ocupação sionista, eles tiveram que assinar documentos reconhecendo os acordos de Oslo, na qual a OLP reconheceu o Estado de Israel. E fez a paz com Israel em 13 de setembro de 1993, com aqueles planos de dividir os territórios ocupados palestinos em áreas A, B e C, onde você teria maior participação israelense ou menor participação israelense, maior participação palestina ou menor participação palestina, ou áreas de participação mista, tanto da ocupação quanto da OLP. Então, o Hamas reconheceu todos esses acordos de Oslo. O Hamas cumpriu todas as exigências eleitorais feitas por Israel e Estados Unidos, porque as eleições de 2006 elas foram impostas por Israel e pelos Estados Unidos. Então, pela lei internacional, o Hamas reconheceu, sim, o Estado de Israel, o direito de existir o Estado de Israel, participou e venceu para a surpresa de todos. Venceu para a surpresa do Ocidente e para a surpresa dos próprios das lideranças do Hamas que não acreditavam. Eles participaram foram obrigados a participar dessas eleições de 2006. Pouca gente se lembra disso. Então, quando eles ganharam, o Ocidente disse não reconhecemos o resultado. Não reconhecemos o resultado. E aí fez essa guerra toda contra o Hamas, porque o Hamas tinha legitimidade. Eles perceberam, porque eles não são imbecis, eles são potências colonizadoras, Estados Unidos e nas sombras o Reino Unido. Eles perceberam que os palestinos estavam com o Hamas, porque o Hamas era efetiva reação armada palestina contra a ocupação israelense, que estava exterminando a população civil palestina nas intifadas. O que foram as intifadas? Os levantes populares palestinos contra a ocupação, com paus e pedras. As intifada começou em 87 em Gaza, um acidente de carro provocado por um colono israelense, na qual matou um palestino, e aí houve uma saraivada de pedradas no carro e depois na polícia
da ocupação, a polícia israelense que estava lá no local, e eles começaram a jogar pedras e paus e pedras. Essas eram as armas que os palestinos usaram, porque eles não tinham revólver, não tinham nada, nem estilingue. Então, e a resposta foi brutal. Lembremos que o Yitzhak Rabin, né, que depois virou pacifista, e tal, mas o Yitzhak Rabin, que era um general, né, não esqueçamos que ele era general, né, participou de todas as guerras expansionistas israelenses, ele falou na entrevista que ele deu para esmagar a intifada de 87, né, foi a primeira, né, ele falou assim: vamos quebrar os ossos dos palestinos. Ele falou isso, e literalmente, não era no sentido figurado, metafórico, não. Foi no sentido real. Eles quebravam, a polícia ia lá, e em resultado, mais 1.500 palestinos assassinados contra 10 israelenses. Aí o Hamas passou a fazer sua resistência armada. E foi se tornar, essa resistência foi mais violenta, foi se tornando mais violenta conforme recrudescia a brutalidade da repressão da ocupação israelense. E então o Hamas se fortaleceu nesse processo nos anos 90 e vai se radicalizar ainda mais na segunda intifada, quando fracassa, né, a tentativa de rendição da OLP definitiva, naquela tentativa de fazer um segundo acordo de Camp David, né, naquela famosa cena do Arafat, do Ehud Barak e o Bill Clinton, né, fracassa em 2000, e como resultado o Ariel Sharon então parte para provocação aos palestinos, visitando, com a autorização do Ehud Barak, que era o então primeiro-ministro de Israel, né, o general Ehud Barak, né, ele autoriza que Ariel Sharon visite a mesquita de Al-Aqsa, a esplanada das mesquitas, que é sagrado para os muçulmanos, e ele estava com mais de 100 seguranças, né, ao redor dele, e tem o início, então, a explosão da segunda intifada, que foi muito mais brutal do que a primeira, e aí o Hamas vai reagir de forma sangrenta, né, a reação do Hamas, a brutalidade das ações israelenses é sangrenta, porque Israel usava helicópteros de guerra, aviões de guerra para atacar os palestinos, então o Hamas ele reage dessa forma. Então, toda essa brutalidade que eventualmente o Hamas exerce é uma resposta à ocupação israelense, que é muito mais brutal. Tanto que, na segunda intifada, né, mais de 5.000 palestinos são assassinados. Né? E aí começa o processo, né, de construção do muro e de aumentar, né, o número de postos de controle dentro do território ocupado por Israel, né, os territórios palestinos ocupados por Israel, e na construção dos muros que vão separar os palestinos dos israelenses, Israel anexa mais territórios, né, e expande, né, o número de colonos na Cisjordânia, né, que é a área estratégica para Israel, porque a Cisjordânia ela é banhada pelo Rio Jordão e tem as terras mais férteis, então para Israel é fundamental, ela faz parte desse espaço vital dos sionistas. Então, a reação do Hamas ela vai ser violenta, né? Mas veja, é uma reação. Lembremos que Israel usou esse helicóptero Apache que massacrou os israelenses, esse helicóptero israelense, segundo Haaretz, né, foi divulgado, né, o Apache, né, massacrou aí essas pessoas que estavam na rave, né, do apartheid, né, porque estava a poucos quilômetros, né, de distância da faixa de Gaza, uma provocação, né, isso na minha forma de entender é uma provocação, porque como é que você vai fazer um festival de música sabendo que tem 2 milhões de pessoas que estão sendo brutalmente massacradas por um regime de ocupação militar, né? Então não tem sentido nenhum fazer festival de qualquer natureza em Israel. Então, esse helicóptero Apache foi o que assassinou o Sheikh Yassine,
que era um dos líderes do Hamas em 2001, né? Que Israel promoveu aquela campanha de, entre aspas, muitas aspas, assassinatos seletivos. O Sheikh Yassine, para quem não conhece, Ahmed Yassine, ele era paraplégico e ele foi assassinado por um míssil disparado por um helicóptero Apache em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro. Né? Esse é o nível, né, da brutalidade de Israel. Então, como reagir a essa violência toda de Israel? Né? Como reagir? Então, o Hamas utilizou, sim, atentados contra civis israelenses, sim, que tecnicamente você pode chamar de terrorismo, que, aliás, é um termo que não tem definição no meio acadêmico. Tá? Há várias definições do que é terrorismo, mas não há um conceito único do que é terrorismo, e nem a ONU conceituou o que é terrorismo, não é definido. Genocídio é definido, limpeza étnica é definida pela ONU. Há um conceito, a ONU tem um conceito do que é limpeza étnica. A ONU tem um conceito do que é genocídio. São crimes contra a humanidade. Terrorismo é crime comum. Crime comum. Por mais violento que seja, ele é crime comum. Agora, genocídio e limpeza étnica são crimes contra a humanidade. Tá? São definidos pela própria ONU. Hamas é reconhecido como grupo terrorista? Sim. Por quem? Quem reconhece Hamas como terrorista? O Brasil não reconhece. A África inteira não reconhece o Hamas como terrorista, exceto alguns países que são aliados dos Estados Unidos e de Israel. Né? A Ásia também não reconhece, que são 2/3 da humanidade, né? 2/3 da humanidade está na Ásia. Estão na Ásia. A Ásia não reconhece o Hamas como terrorista. Nem a Índia, que tem uma política, né, nesses últimos governos de direita conservadores na Índia, islamofóbicos, nem a Índia, ao que eu saiba, pode até me corrigir, reconhece Hamas como terrorista. Então, a Rússia não reconhece, tanto que lideranças do Hamas visitam a Rússia. Então, quem é que reconhece Hamas como terrorista? As antigas potências imperialistas coloniais, capitalistas. Então, Estados Unidos, Reino Unido, a França, né? Nem a Noruega reconhece. Tá? Nem a Noruega reconhece Hamas como terrorista. Então, não são todos os países europeus, nem todo o Ocidente reconhece o Hamas como terrorista. Né? Então, esse termo ele é usado de forma ideológica, né, como uma forma de uma licença para matar. É bom lembrarmos que o Hamas é a maior força de resistência dos palestinos. Existem outros grupos armados palestinos que exercem a resistência armada contra a ocupação, contra o regime de apartheid. Lembremos que a ONU considera legítimo o direito à resistência a uma ocupação estrangeira. Lembremos que a própria Carta, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, reconhece o direito do cidadão se armar contra a tirania. E os estadunidenses usaram, né, esse direito. Por que eles botaram isso na Declaração de Independência? Porque eles estavam combatendo a ocupação britânica das 13 colônias da América do Norte. Então, era legítimo os colonos, né, estadunidenses das 13 colônias se rebelarem contra o domínio colonial britânico. Então, todos eles usaram grupos armados, inclusive vitimando civis. É triste dizer isso, mas isso ocorre, isso ocorreu na história. Todos eles, todos os grupos armados que lutaram por sua independência, usaram métodos que você pode, alguns autores podem considerar como atos terroristas. Como é que a Argélia se tornou independente? Se livrando da ocupação francesa. Mais de 1 milhão de argelinos foram exterminados pela França na Guerra de Independência da Argélia entre 1950, somente entre 1954 e 1962. Em 8 anos, 1 milhão de argelinos foram assassinados
pelo domínio colonial francês, que tinha um regime de apartheid dentro da Argélia. Um regime de apartheid na Argélia que, inclusive, tinha até simpatias do Partido Comunista Francês, né? É uma coisa inacreditável. O Partido Comunista Francês considerava a Argélia como parte do território francês. Uma coisa inacreditável. Então, essa questão colonial, o direito de você lutar contra o domínio colonial, é legítimo. E é reconhecido como legítimo pela ONU e por vários países. Agora, os palestinos não podem reagir à ocupação militar israelense? Foram 10 massacres que Israel promoveu na faixa de Gaza desde 2006. 10 massacres. Cada massacre mais violento do que o anterior. Então, vamos relembrar alguns. O massacre lá da chuvas de verão. Olha o termo que eles usaram. Chuvas de verão. Chuva de quê? De bombas de fósforo, em 2006. Depois desse massacre, veio o massacre Nuvens de Outono. Olha os termos mais orwellianos para definir esses atos de extermínio em massa da população palestina promovidos por Israel. Nuvens de Outono. Depois veio a Operação Chumbo Fundido. Depois, Margem Protetora. Depois, a Operação a operação de 2014, que agora eu esqueci o nome, me fugiu agora o nome. Eles usaram esses nomes para justificar, né, os mais sangrentos massacres, onde os palestinos não têm força aérea, os palestinos não têm exército, não têm forças armadas, não têm marinha, tanto que a costa da faixa de Gaza ela é patrulhada por Israel. Ora, e é nessa costa que foi descoberto campos de gás. O gás, né? O gás que é usado aí na nossa cozinha aí em nossas casas e nas indústrias, né? E na Europa é usado também para aquecimento. Lembremos que a Europa cortou o fornecimento de gás da Rússia, né? Embargou o gás russo e agora eles precisam de gás para não morrerem congelados. De onde virá esse gás? Uma parte vai vir do Catar, né? Ali da região da área do Golfo, mas outra parte vai ter que vir do Mediterrâneo Oriental. E isso explica muito o apoio da União Europeia a esse genocídio que Israel está promovendo, que não há outro nome, né? Lá na faixa de Gaza. Uma das razões, né, o professor André Lein falou muito bem sobre a questão dos corredores, né, das rotas da seda que a China está projetando e já está construindo, né, na Eurásia, né? E o Sudoeste da Ásia faz parte desses corredores, até porque eles fizeram parte da rota da seda tradicional, das antigas rotas da seda, lá na antiguidade. Então, grande parte do apoio da União Europeia a esse genocídio na faixa de Gaza é justamente para tomar esses campos de gás que os palestinos não podem ter acesso, segundo eles, né? Não pode ter acesso. Israel pode. Já estão fazendo negócios com empresas, né, de energia dos Estados Unidos e da Europa para tomar esse gás do Mediterrâneo Oriental. Queriam até tomar do Líbano, mas o Hezbollah, né, foi firme e impediu que Israel se apropriasse indevidamente, para não usar um outro termo, desse gás libanês. Por isso que também se explica a aproximação de Israel com Chipre, que é ocupado militarmente, a sua porção norte, pela Turquia. Então, essa questão do Hamas é fundamental.
Os palestinos têm o direito de resistir de forma armada contra a ocupação militar. Perdão, perdão. A ocupação militar colonial israelense. Então, o Hamas tem legitimidade dos palestinos? Tem apoio dos palestinos? Tem palestinos que não gostam do Hamas, que não se tem palestinos que não têm simpatia pelo Hamas, mas dizer que a partir disso o Hamas não tem legitimidade é outra história, tá? É outra história. E volto a dizer, o discurso que é usado hoje contra o Hamas foi usado contra o OLP. Então, o que eles querem dos palestinos? A OLP era terrorista, queria destruir o Estado de Israel, não podia existir. Não era válido, né, segundo os Estados Unidos e Israel. Aí, agora, a OLP, né, foi neutralizado pelos acordos de Oslo, e agora temos o Hamas. Agora, também o Hamas não representa, não é legítimo, segundo o Ocidente, né? Porque quer destruir o Estado de Israel e é terrorista. Então, quem é que vai dialogar com os israelenses num possível acordo de paz, se é que eles querem a paz, né? Ninguém, eles não querem nenhum diálogo, porque o processo não é de paz, é de expansão contínua. Essa é a questão. É o expansionismo colonial israelense, a limpeza, purificação étnica de Israel com a expulsão de todos os palestinos, que pode levar uma grande estabilidade na região, com consequências inimagináveis. Lembremos que recentemente que o rei da Jordânia ele já falou, né, o primeiro-ministro da Jordânia já falou que se Israel expulsar toda a população palestina da Cisjordânia para o território do jordaniano, isso significará o rompimento dos acordos de paz com Israel, uma violação dos acordos de paz entre Jordânia e Israel. E isso será visto como uma ameaça à segurança nacional da Jordânia. Então, veja só, o reino da Jordânia, que é o mais pró-ocidental que existe ali em toda a região, né, que a Jordânia não tem petróleo, a Jordânia é um país pobre, em termos de recursos naturais, a Jordânia não tem acesso ao mar. Então, a Jordânia é um reino que é pobre de recursos, né? Totalmente dependente do Ocidente. E a Jordânia está preocupada com essa situação. E como é que Israel vai expulsar 2 milhões de palestinos para o Sinai, sem provocar uma guerra contra o Egito? Então, isso é muito sério que está em curso hoje lá na faixa de Gaza. E o Hamas é, sim, volto a dizer, um ator legítimo representativo da população palestina. Obrigada, professor. Infelizmente, a gente já está esgotando o nosso tempo. Como eu disse, é uma temática que não só é muito complexa, né, historicamente, culturalmente, e importante para esses dois povos e para o contexto geopolítico mundial. Então, realmente, se gostaríamos nós de poder debater e discutir cada vez mais esse assunto, trazer informação, trazer a, a perspectiva dos dois lados do conflito é extremamente importante para que a gente possa entender e compreender tudo o que está acontecendo hoje e que acontece já há alguns anos. Eu queria realmente agradecer a presença dos dois professores. Foi um ótimo debate, com ótimas explicações sobre o contexto, tanto histórico como atual. Eu vou abrir para considerações finais e também para encerramento. Então, começo agora com o professor André, para suas considerações finais. O senhor só está com o áudio fechado. Continua assim? Alô, agora foi. Sim, Agora foi? sim. Tá. Então,
Eu queria agradecer a você, Fernanda, né, ao Ramires também por poder participar desse debate, eu achei muito interessante. É realmente um tema, né, bastante contemporâneo, quer dizer. E lembrar que, ao Ramires principalmente, eu tive uma colega de turma, Ramires, chamada Helena Salem, não sei se você se conhece Helena Salem. Ela escreveu um livro, Livro. Palestinos, Judeus do século XXI. Ela foi pioneira, quase, vamos dizer assim, na postura, vamos dizer, entre os judeus, né? E carregou isso, coitado. Durante a vida, os próprios judeus, enfim, isolavam muito ela, né? E uma outra coisa também, reforçando essa coisa que eu acho que é uma grande perda de soberania de Israel, quer dizer, que no caso não deixa de ser interessante, né? É, além dos dois porta-aviões, que a impressão que eu tenho é que essas coisas são tão potentes, tão potentes, tão potentes, que acabam que não servem para nada. É um paradoxo, né? Quer dizer, na verdade, são. Ou então, quando são utilizados, acabam virando um instrumento né, de maluco, né? Quer dizer, não tem razão, né? Além disso, eles estão construindo uma base militar, só para lembrar, dentro de Israel. Agora, eles estão construindo uma grande base militar nos Estados Unidos, né? Que vai ser praticamente um porta-aviões fixo ali dentro de Israel. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer ao AB a lembrança. Estou à disposição para próximas debates, discussões, inclusive aquilo que eu lembrei inicialmente, tá, Fernanda? Questões de mudança de ciência e tecnologia, inclusive o impacto disso nas profissões, né? Quer dizer, a questão do valor do trabalho, o valor não só do trabalhador, vamos dizer, comumente se falava até os anos 60, mas hoje engenheiro é trabalhador, advogado é trabalhador, professor é trabalhador, né? Trabalhadores mudaram, alcançaram outros segmentos aí da sociedade, né? Quer dizer, a classe média, vamos dizer assim, se proletarizando, né? Quer dizer, então, sobre essas questões, se algum dia a OAB tiver algum interesse em discutir e debater, eu estou à disposição também, tá? Foi um prazer, Ramês, de conhecer, tá bom? Forte Prazer. abraço a vocês, tá? Abraço. Tá, muito obrigado pela lembrança. Obrigada, professor André. Professor Tá. Luiz? Boa noite, agradeço aí essa mesa de debate. Né? Eu quero finalizar lembrando que os palestinos não defendem o extermínio dos judeus que vivem em Israel. Não defendem, nenhum deles. Nem o Hamas, nenhum grupo. Agora, os sionistas defendem o extermínio dos palestinos dentro, né, do que eles consideram o Estado de Israel e seu espaço vital. Essa é a diferença. O Hamas em nenhum momento fala, e Hamas em toda a resistência palestina, porque o Hamas não está sozinho. Há outros grupos, né, inclusive a FPLP, a histórica FPLP, participou dessas ações armadas em 7 de outubro, entre outros grupos, né, palestinos. Então, nenhum deles defendem o extermínio dos palestinos ou a expulsão dos palestinos, perdão, dos judeus da Palestina histórica. Eles não defendem, porque eles querem o fim do regime de ocupação militar, o direito de retorno dos refugiados palestinos, certo? Né? E a convivência entre todas as comunidades religiosas e étnicas na Palestina. A convivência e coexistência. Por isso que a OLP defendia um Estado. O Estado era para todos os que vivem na Palestina histórica. Por isso que a OLP defendia o Estado. Por isso que também a própria Hamas reconhece o direito dos judeus viverem na Palestina histórica. Quem não reconhece são os sionistas. Volto a dizer isso, quero enfatizar isso. São os sionistas. É só observar os noticiários israelenses para nós observarmos isso e os documentos israelenses, né, das lideranças israelenses, de todos os espectros políticos. Tá?
Eu agradeço mais uma vez ao OAB por essa iniciativa, agradeço a advogada Maria Fernanda, agradeço o professor André Laino, né, por participar dessa mesa, né, e a audiência que teve a paciência de nos ouvir. Tá? Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite. Prazer Obrigada, em conhecê-los. professores. Prazer. Boa noite, e eu aproveito para convidar a todos a também assistir a atividade de amanhã, do dia 30/11, às 16 horas, que vai ser a Percepções do Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino, com a participação do presidente da Federação Árabe Palestina. Muito obrigada a todas e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.